Você já percebeu como a maioria das pessoas vive tentando consertar tudo fora antes de olhar para dentro? Elas querem mudar o parceiro, mudar o chefe, a conta bancária, o corpo, mas continuam se sentindo frustradas, perdidas e sem energia. E sabe o que o Abraham fala sobre isso? Foque apenas em você. Neste momento, sim, parece egoísmo à primeira vista, mas é exatamente o oposto. É o único caminho real para libertar sua potência infinita e se alinhar com seus desejos mais profundos. Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um ensinamento, mais um vídeo maravilhoso com os Abraham Hicks. Preste muita atenção porque aqui tem muitos insights para você melhorar essa tua capacidade infinita. Gente, hoje eu aprendi na minha vida que amor não é você se largar, se doar totalmente para o outro. Então, foque em você neste momento, como ele está falando aqui. A grande verdade que pouca gente tem coragem de dizer é que ninguém tem o poder de te dar o que você busca. Nem o amor, nem a validação, nem a segurança. E enquanto você depender das condições externas para se sentir bem, vai viver correndo atrás da própria vibração e nunca vai alcançá-la. Mas se eu te dissesse que existe uma forma de virar esse jogo, mudar sua frequência e começar a manifestar de dentro para fora, de um jeito leve, verdadeiro e, pasme, até divertido? Se você sente que está na hora de parar de tentar controlar tudo e começar a cocriar com clareza, foco e bem-estar, fique comigo até o final neste vídeo que você vai descobrir como acessar sua realidade vibracional e entender o que está travando suas manifestações e principalmente como voltar para o centro, para o seu alinhamento com o seu ser interior, onde tudo começa a fazer sentido. E sim, isso pode acontecer mais rápido do que você imagina. Tem muita gente por aí dizendo que sabe exatamente o que quer da vida. Mas será que sabe? Será que acredita de verdade que pode conseguir? É aí que a mágica começa a emperrar. Abraham fala com todas as letras, só desejar não basta. Quando a crença entra em choque com o seu desejo, vira um cabo de guerra, de vibração. O co-criador consciente, aquele que entende a lei da atração, precisa alinhar essas duas engrenagens para ver o bem-estar se manifestar com fluidez em sua vida. Vamos imaginar alguém que deseja viver da própria arte, mas no fundo acredita que arte não dá dinheiro. Esta é a crença dele limitante. Essa dissonância emocional cria uma vibração que bloqueia o fluxo da manifestação. Então, o primeiro passo não é só repetir afirmações bonitas no espelho, mas sim identificar essas crenças sabotadoras e reformular. Mas aí, gente, entra um adendo aqui, né? Você não precisa, como eles próprios falam, ficar cavucando, mas você precisa identificar quando você pensa naquilo que você quer, identificar a crença. Identificando a crença, você vai reformular esta frase, vai começar a repetir como seria viver da sua arte. Entende o que ele está querendo dizer aqui? Por isso que a consultoria Cocriação Ativa de 4 encontros que vocês têm comigo, que vocês podem adquirir, é tão importante, porque eu consigo ver quais são as suas conversas internas, né, as suas crenças limitantes que você talvez não esteja percebendo e aí você não está alcançando o seu objetivo atual na sua vida, tá bom? Então, a cocriação ativa de 4 semanas, são 4 sessões comigo, ela funciona assim: eu vou identificar a sua crença limitante, nós vamos reformular as afirmações para você mudar essa crença, é uma reprogramação realmente, tá bom? Então,
Serão 4 encontros maravilhosos para eu conhecer realmente e extrair o seu verdadeiro potencial infinito. O link vai estar aqui na descrição ou você pode entrar direto no site inspiraçõesparaser.com.br, tá bom? Uma prática poderosa é escrever num caderno. Se eu acreditasse 100% que isso é possível, como eu agiria hoje? Essa simples pergunta já te aproxima do seu alinhamento com seus desejos. O segredo está na consistência emocional. Quando as crenças apoiam os desejos, a realidade se transforma com uma velocidade que até assusta no bom sentido. A vibração se eleva, os sinais começam a surgir e o vórtice se agita com novas possibilidades. Mas calma, que nem tudo precisa estar perfeito. Afinal, a vida tem um jeito curioso de nos lembrar que o caminho é tão importante quanto o destino. Tem gente que acha que vai chegar o dia em que tudo vai estar resolvido, onde finalmente vai parar de querer mais. Mas sinto muito, ou talvez ainda bem, esse dia nunca chega. Abraham nos lembra que desejar é o motor da expansão e esse motor nunca desliga. E é por isso que nós vivemos tantas manifestações hoje, tanto comodismo, tanto bem-estar, tanta facilidade na nossa vida, porque os nossos ancestrais fizeram isso por nós e a gente continua a criar o tempo todo. O mundo, gente, como eu sempre gosto de estar lembrando vocês, é movimento, é crescimento. O universo, Deus Pai Criador, Ele nunca olha para trás. Nós é que ficamos presos ao passado. Nós é que ficamos presos às nossas emoções, porque é como o nosso cérebro funciona. Entende o que eu quero dizer aqui? O co-criador consciente precisa entender que sempre haverá algo novo a ser manifestado, porque a potência infinita dentro de você está em movimento constante. E isso não é um problema, é um presente. Pensa só, quando você realiza um sonho, não demora muito para surgir outro, não é mesmo? Você se muda para a casa que queria e logo começa a pensar em decorá-la melhor ou em mudar de novo. Isso não é insatisfação, é evolução. Olha só a diferença, né, gente? Então, o que a gente foi ensinado? Que quando a gente quer, acabou de mudar, aí passa um tempo, eu gostaria de uma casa melhor, maior, mais ampla, com um escritório, um estúdio, alguma coisa assim, no meu caso, né? Então, não é porque você não está satisfeito ou insatisfeita com o que você tem, mas é que você quer mais. Naquele momento, aquela casa, essa casa que eu estou hoje, por exemplo, era o que me supria no momento. E foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Mas hoje eu quero outro, eu quero algo melhor. E isso é evolução. Mas como eu falei, nós fomos ensinados de que a gente querer mais é o quê? É ganância. Você não pode querer mais do que o suficiente, você está sendo ingrato. Então, gente, tem uma diferença aí na insatisfação e em você querer mais. É bem diferente, tá bom? Você não consegue mais nada na vida quando você é ingrato. Mas quando você está satisfeito com aquilo que você tem, mas sempre querendo mais, a roda continua a funcionar. A roda continua, vamos dizer assim, a girar. Quem está alinhado com o seu ser interior, entende que a alegria está na dança, não na linha de chegada. Um bom exercício é celebrar cada pequena conquista, mesmo que o grande desejo ainda não tenha se manifestado. Isso muda tudo, porque te coloca na frequência certa. Lembra que eu falo? Pequenos detalhes, pequenos passos no processo é que te fazem mais feliz a cada dia. Lembra que eu falava para vocês que eu não admirava o meu processo e hoje eu admiro? Porque eu sei o quanto ele é importante para minha evolução, para o meu aprendizado. O bem-estar não está no final feliz, mas no prazer de viver cada passo com mais clareza e mais leveza. A prática diária de olhar para o que já se tem com apreciação sincera te conecta com a energia da fonte. E essa conexão te leva, direto para o vórtice.
Abraçar essa incompletude eterna é, ironicamente, o caminho para sentir-se completo no agora. E nesse estado de aceitação vibracional, a vida começa a te surpreender de formas cada vez mais mágicas. É tentador acreditar que só vai se sentir bem quando aquela coisa acontecer, quando o dinheiro entrar, quando o relacionamento melhorar, quando o corpo mudar. Mas Abraham é direto. Se você condiciona sua vibração ao que acontece fora, está entregando o seu poder. E aí, o alinhamento com seus desejos vira uma montanha-russa emocional. O co-criador consciente entende que o bem-estar começa por dentro e o externo é só um reflexo. Pega um exemplo simples. Alguém que acorda feliz num dia de sol e já fica mal num dia nublado. Se o tempo determina seu humor, quem está no comando? A chave está em decidir como você quer se sentir e sustentar isso, independentemente das circunstâncias. Lembra daquela frase que eu falo para vocês? As circunstâncias não importam, somente o que importa é o que está dentro de mim. Então, o que está sendo mostrado não importa, o que está sendo manifestado não importa, somente o que importa é o que está dentro de mim. E a decisão de você querer fazer algo melhor na sua vida, querer viver melhor, é o segredo, é uma decisão. Olha como que é importante a decisão, gente. A decisão de você querer ter uma vida plena, alegre e abundante. É decisão e fazer as práticas, né? Sempre estar atento aos pensamentos, aos seus sentimentos, às emoções que você está sentindo. E isso, consequentemente, conforme você vai praticando, vai virando automático. Mas precisa praticar, como é o lema aqui do canal, né? Através da prática, da repetição, nós chegamos à perfeição. Isso não é ignorar a realidade, é escolher vibrar na frequência do seu desejo, apesar dela. Uma boa prática? Comece o dia com uma pergunta: como posso me alinhar com a minha melhor versão hoje, sem depender de nada nem de ninguém? A espiritualidade prática nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando paramos de esperar permissão da vida para sermos felizes. Sabe aquela paz que chega do nada, mesmo quando ainda não deu tudo certo? Ela é um sinal claro de alinhamento com seu ser interior. E quanto mais você sustenta essa vibração, mais o vórtice se ativa e mais as manifestações aparecem, como se o universo dissesse: agora sim, você entendeu o jogo. E esse jogo fica ainda mais interessante quando você percebe quem você realmente é. Lembra da pergunta? Quem sou eu? O que sou eu? Essa é a pergunta fundamental que você precisa fazer. Quando você percebe quem você é, o que você é, você começa a entrar em alinhamento com toda a sua energia, com toda a criação do universo. Antes de ser esse corpo com CPF, conta de luz e boleto atrasado, você é pura vibração. E olha que isso não é papo místico, solto não. É fundamento da lei da atração. Abraham sempre diz: você é energia antes de ser matéria, emoção antes da ação. E adivinha? É sua vibração que comanda o show. As emoções que você sente são como termômetros. Elas mostram se você está alinhado com seus desejos ou nadando contra a corrente. Se você sente alívio, entusiasmo ou aquela alegria sem motivo, parabéns! Você está em sintonia com o seu ser interior, com a sua potência infinita. Mas está angustiado, irritado ou com medo? É hora de ajustar o foco. Quer um exemplo simples? Quando você visualiza algo que deseja e sente esperança, está se aproximando. Mas se visualiza e sente ansiedade, talvez seja a hora de respirar fundo e reconectar com a sua potência infinita. A vibração não mente, ela sempre te mostra o caminho. Ser um co-criador consciente é se lembrar
todo santo dia que o invisível cria o visível. Que o que emite emocionalmente é mais importante que o que você diz ou faz. É por isso que práticas de meditação, como meditação guiada, journaling, vibracional e até dançar sua música favorita de olhos fechados, podem ter mais impacto do que horas e horas tentando fazer dar certo. Tudo começa na vibração. E quando você se conecta com essa fonte, meu amor, aí o jogo vira de verdade. Saber quem você é muda tudo. E não tô falando da sua profissão, dos seus títulos ou da história que você conta para se apresentar. Abraham explica que você é, antes de qualquer rótulo, uma extensão da energia da fonte. E essa consciência te dá um superpoder. Você para de buscar a aprovação externa e começa a seguir a própria bússola interior. Olha que interessante, né, gente? Ele falando aqui, quando você para, né, de se comparar, de se olhar para o outro que está fazendo ou deixando de fazer. E eu tô passando exatamente por isso. É uma prática diária, 24 horas, porque tem tanta informação. Um fazendo isso, outro fazendo aquilo outro fazendo aquilo outro. Mas quando eu penso, não. Você precisa escutar o que está dentro de você. Você vai olhar alguma coisa fora, um produto, um curso que você quer comprar. Mas o que dentro de você está emanando? Você está emanando que você vai fazer tudo aquilo lá. Você vai fazer tudo que está no curso. O que acontece quando você faz isso? Você está sempre buscando algo fora para melhorar. E para você melhorar, você precisa estar dentro de você, se voltar para dentro de você. É por isso que eu vou repetir e vou falar novamente, porque essa consultoria é maravilhosa. Ela te traz um entendimento. Nós vamos passar aí 4 sessões, vamos conversar sobre tudo que você quer na sua vida, mas vamos focar em um único objetivo que você quer. Então é a sua decisão que vai fazer com que você torne tudo diferente. E essa consultoria, ela tem esse poder de ajudar você a encontrar essas crenças, a parar de olhar para fora e escutar o que está dentro de você. Eu, por muitos anos, eu só ficava escutando fora. E aí também as crenças internas. Então, eu via fora, aí vinha a crença interna, mais um curso, mais um tratamento, E não é isso que vai mudar a sua vida. É quando você olha para o seu interior. É quando você olha para você. O que a tua voz interior, o Deus que está dentro de você, está tentando te mostrar agora, neste momento. O alinhamento com o ser interior vira prioridade e a vida começa a entrar no eixo, mesmo sem garantias. Quando alguém esquece essa conexão, o mundo vira um palco de inseguranças. A pessoa começa a se moldar demais ao que os outros pensam, tentando agradar todo mundo e se perdendo de si. Foi o que eu falei, né, gente? Mas quem está vibrando na própria frequência nem entra nesse jogo. Quer um exercício prático? Escreva uma carta como se fosse sua versão mais elevada, aquela que já sabe que tudo vai dar certo. Leia isso todo dia. Vai ver como a clareza e o foco aparecem e o barulho externo vai perdendo força. A espiritualidade, nesse contexto, não é algo distante ou teórico, é o ato diário de lembrar o quanto você é valioso, valiosa só por existir. Quando essa lembrança se torna um hábito emocional, você ativa seu vórtice, realinha suas crenças e começa a manifestar com mais fluidez. O bem-estar passa a ser sua base, não um prêmio condicional. E quando você começa a se guiar por esse sentimento de clareza interior, as crenças antigas começam a fazer menos barulho, lembra?
conversas internas. A maioria das pessoas acha que crença é algo imutável, como uma tatuagem na alma. Mas Abraham joga a real. Crença é só um pensamento repetido que você tem constantemente. Simples assim. E quando você entende isso, o jogo muda completamente. Porque se um pensamento pode ser repetido ao ponto de virar crença, então você também pode escolher novos pensamentos, não é mesmo? Pensamentos que te ajudem a vibrar na frequência do seu desejo, não o contrário. As emoções entram aí como mensageiras. Elas são o feedback instantâneo da fonte dizendo: você está indo na direção que quer, ou opa, desviou um pouco. Se você sente desânimo, frustração, medo, essas emoções não são inimigas, são indicadores. Por isso, prestar atenção no que sente é mais importante do que sentir o caminho lógico. Olha só o que aconteceu comigo hoje. Por isso que eu falo para vocês que a gente precisa estar atentos quando a gente está assistindo alguma coisa, quando a gente está vendo alguma coisa ali rodando, né, no feed, no short, que são essas coisas mais rapidinhas. A gente precisa estar prestando atenção. Eu estava vendo um vídeo e eu comecei a perceber crítica dentro de mim. Criticando o modo como que a criança era, mimada, né, chata. Aí começou a vir aquela energia, eu falei, opa, parou. Peguei e tirei do vídeo. Então, é uma escolha, gente. Eu poderia ter continuado, o vídeo deveria ter o quê? Uns 15 minutos mais ou menos? Chegou em 5 minutos, eu vi que a minha frequência começou a mudar. Né? Comecei a falar, nossa, menina mimada, eu nunca fiz isso com a minha filha. Entrei aonde? Na comparação, no julgamento, na crítica, no desamor. E aí eu podia escolher continuar ali criticando, porque, né, criticar o outro é tão gostoso, né, gente? Quem que não gosta, né, de ficar olhando para a vida do outro e ficar falando, olha aí, a minha filha não é assim, a minha filha não é assada, e pipi. Só que qual é a frequência que tá entrando em você? Aquela birra, aquela manha. Então, uma hora ou outra, isso vai voltar para você. Não é uma lei. Então você tem o poder de escolher. O que eu fiz? Na hora eu saí do vídeo, abençoei, agradeci, me perdoei por ter criticado, tirei a venda, olhei com os olhos de Deus e saí do vídeo. Olha só que interessante. Então isso é você estar consciente e isso é você decidir se você quer se manter nessa frequência de julgamento, de crítica, né, e tudo mais, ou você quer ir para outra frequência de amor, alegria, abundância, satisfação, olhar aquilo com compaixão, entende? Essa é a diferença. Um exercício poderoso é anotar suas principais emoções do dia e perguntar: o que eu estava pensando quando senti isso? Isso revela crenças escondidas como mágica. O co-criador consciente se torna um observador gentil da própria mente. Em vez de se julgar por sentir algo negativo, ele acolhe e ajusta o foco. Que aconteceu comigo hoje, né? E quanto mais se faz isso, mais o alinhamento com os desejos se fortalece. A espiritualidade vira prática viva e o bem-estar deixa de ser sorte para virar padrão. E aí, quando surgem situações inesperadas, você já está preparado para lidar com elas de um lugar totalmente diferente. A vida adora testar a gente, não é mesmo? Quando parece que está tudo fluindo bem, lá vem um comentário atravessado, uma conta inesperada ou um atraso que muda seus planos. Mas Abraham ensina algo valioso. O que importa não é a condição em si, e sim o próximo passo vibracional que você escolhe. Olha só o que eu acabei de falar para vocês, né? E sim o próximo passo vibracional que você escolhe. Então, tá vendo como é uma escolha? Você mudar a vibração é uma escolha. Isso se torna automático na sua vida. Porque esse passo, a forma como você responde, determina o que vem depois. E é aí que mora o poder do co-criador consciente.
Imagina que você está todo alinhado, feliz e de repente recebe uma notícia que não queria. Você tem duas opções: reagir no impulso, reclamando e vibrando no problema, ou respirar fundo e se perguntar: o que meu ser interior faria agora? Gente, eu adoro isso, porque lembra, nos vídeos lá dos preceitos, tem vários aqui no canal, né, gente? São maravilhosos. Mas teve uma vez que eu falei o que aqui? Você precisa olhar com os olhos de Deus. Como Deus reagiria nessa? Deus mesmo. Como Deus, o Pai, onipotente, onipresente, onisciente, reagiria, agiria nesta situação? Entende? Como Ele agiria, faria nesta situação que eu estou vivendo hoje? E vocês vão começar a perceber que Ele olharia com a maior paz, a maior alegria, a maior sensação de que tudo já deu certo. E a ideia virá para você, porque o universo é perfeito, não existe nada fora do lugar. Então, você começar a prestar atenção em todas as coisas, fatos e pessoas que acontecem aí na sua vida, que aparecem na sua vida, olhar como Deus agiria nessa situação. Nos preceitos passados eu sempre falava isso, como agora são vídeos, né, 2 vídeos semanais, então fica aí a dica para vocês, como Deus, Pai Criador, né, o universo, olharia para esta situação que eu estou passando agora. Isso não é fingir que nada aconteceu, mas sim escolher manter o foco e clareza no que quer, mesmo diante do inesperado. Uma dica prática? Tenha uma lista de frases que te ressentem, algo como: eu sou guiado pela minha sabedoria interior, tudo está se ajeitando ao meu favor. Essas micro escolhas definem seu alinhamento com seus desejos e a qualidade das manifestações que vêm a seguir. Você não controla todas as circunstâncias, saia do controle, mas controla como vai vibrar diante delas. E essa é a diferença entre quem vive em modo sobrevivência e quem vive como um co-criador ativo da própria realidade. Porque no fundo, até a dúvida pode se tornar um trampolim vibracional se você souber como navegar por ela. A dúvida é aquela voz chata, persistente, que aparece só para bagunçar tudo, bem na hora em que você está começando a acreditar. E Abraham é claro quanto a isso: dúvida não é falta de capacidade, é foco nas crenças que contradizem o seu desejo. E aí naquele livro Alegria e Triunfo que eu fiz a leitura aqui, ele fala o quê? A dúvida, o medo, é a fé trabalhada ao contrário. Então você está trabalhando contrariamente àquilo que você quer que se realize. Olha só que interessante, né? Olha só o que ele está falando. São as crenças que contradizem o seu desejo. Ou é a fé trabalhada o contrário. Quando você entende isso, para de brigar com a dúvida e começa a redirecionar sua vibração. Porque o problema nunca é sentir dúvida, o problema é alimentá-la como se fosse verdade. Sabe quando você quer muito algo, mas logo pensa: mas será que vai dar certo mesmo? Esse é o momento de ouro. É aí que você precisa escolher. Vai alimentar o medo ou vai reforçar a certeza? Vai alimentar a fé ou vai continuar na dúvida? Um exercício prático é listar evidências do que já deu certo. Pode ser pequeno. Já manifestei uma oportunidade incrível, já me senti em paz sem motivo, já tive respostas inesperadas do universo. Isso fortalece a vibração do possível e enfraquece a dúvida com elegância. Superar a dúvida é, na verdade, desviar dela, não com negação, mas com intenção. O co-criador consciente sabe que sempre pode voltar para o eixo e que alinhamento
com o ser interior é mais forte do que qualquer ruído mental. A prática da manifestação envolve lembrar dia após dia que seu bem-estar não depende de saber como tudo vai acontecer, mas de confiar que vai. E quando essa confiança vira sua base, o amor incondicional começa a fazer muito mais sentido. Amor incondicional não é dizer sim para tudo com um sorriso forçado no rosto, tá? Abraham quebra esse mito com maestria. Amor incondicional é alinhamento com a visão da fonte. É aquela que vê o outro com apreciação, mesmo quando ele está perdido ou manifestando coisas que não te agradam. É quando você escolhe amar sem depender do comportamento alheio. Isso não é ser bobo, é ser vibracionalmente soberano. Um ato de força, não de submissão. Pensa em alguém que te magoou. Fácil amar quando tudo vai bem, né? Mas a prática verdadeira é lembrar: essa pessoa está desconectada da própria fonte agora, mas eu não preciso me desconectar também. Olha que interessante isso, gente. Você não precisa se desconectar porque o outro está desconectado. Amor incondicional é manter sua vibração no lugar certo, mesmo diante da bagunça externa. Quer um exercício poderoso? Escreva uma carta que você não precisa enviar, vendo essa pessoa com os olhos da fonte, reconhecendo sua essência além da confusão atual. Isso te liberta. Quando você ama assim, sem condições, você ativa um estado de alinhamento que ultrapassa qualquer drama. O bem-estar se torna constante porque você não está mais preso às oscilações externas. E isso não só eleva sua vibração, mas também influencia tudo ao seu redor sem esforço. É como se o universo olhasse e dissesse: você entendeu a essência. E quando essa essência se instala, fica mais fácil compreender o que existe antes da manifestação física. Antes de qualquer coisa se tornar palpável, ela já existe vibracionalmente. Esse é um dos ensinamentos mais profundos de Abraham. O que você deseja, que parece ainda distante, já está em estado vibracional no que eles chamam de vórtice. E o vórtice não é um lugar físico, mas um espaço energético onde tudo o que você pediu está sendo organizado com precisão divina. Seu trabalho? Acreditar o suficiente para deixar isso vir até você. Muita gente diz: mas eu não vejo nada acontecendo. E é aí que mora o desafio. Porque se você esperar ver para crer, estará sempre atrasado vibracionalmente. O co-criador consciente faz o contrário. Ele sente, ele vibra, se alinha com o que quer e então o mundo responde. Mais um exercício prático? Imagine seu desejo com um filme que já está gravado, mas que ainda não chegou à sua tela. Sua vibração é o play, que ativa essa transmissão. Quanto mais alinhado, mais nítido o sinal. Essa perspectiva muda tudo, porque você para de viver com base no que os olhos mostram e começa a se guiar pelo que sente. Muito Neville isso aqui, né, gente? O vórtice é real, mesmo que ainda invisível. E quando você começa a entrar nele com frequência, através de meditação, gratidão, visualização ou até só se sentindo prazer por estar vivo, sua realidade física começa a dançar no mesmo ritmo. E quando esse ritmo encaixa, o espaço entre o que você quer e o que você tem começa a diminuir. Tudo o que você quer já está a caminho, só que a distância entre você e a manifestação não é de tempo, é de vibração. Abraham chama isso de gap vibracional. O espaço entre o que você deseja e o que você acredita ser possível. E esse espaço não se fecha com esforço físico, mas com foco emocional. Quando suas emoções positivas se tornam mais frequentes, você começa a vibrar no mesmo nível do seu desejo. Aí, potência infinita. O universo não tem escolha a não ser te entregar. Vamos supor que você queira atrair um novo amor, mas no fundo ainda acredita que ninguém presta, ou que todo mundo trai. Pronto, gap vibracional ativado. Seu desejo
tá lá no vórtice, lindo e disponível, mas sua vibração ainda está batendo em outra estação. Quer encurtar essa distância? Comece a se expor a histórias de amor que te inspiram. Pratique afirmações que pareçam possíveis. Estou começando a me abrir para o amor. E celebre sinais pequenos, como um elogio sincero ou um flerte leve. Fechar o gap vibracional é um treino. E quanto mais você treina, mais o seu alinhamento com seus desejos se fortalece. Uma outra dica que quando ele fala se expor, né, as histórias de amor, é o quê? Assistir a filmes de amor que tenham finais felizes, né? Tudo maravilhoso, história, até um conto de fadas mesmo, né? Porque a gente foi ensinado o quê? Que contos de fadas não existem. Mas eu prometo a vocês, existe e eu vivo um conto de fadas com o meu marido, onde eu vim de uma mãe solteira, que eu não conhecia o meu pai, minha mãe casou novamente, não deu certo, não vou contar a história aqui pra vocês, não deu certo, então eu vim desse mundo de que homem não presta, de que você tem que fazer tudo, não confiar em homem, então vocês imaginam, eu quebrei esse padrão na minha vida. É como sintonizar um rádio. Se o som está chiado, não significa que a música não esteja lá. Só quer dizer que você precisa ajustar a frequência. E quando essa frequência bate certinho, o que antes parecia longe começa a chegar rápido, fluido, quase sem esforço. E aí você entende por que focar apenas em você neste momento é tão poderoso? Agora que você entendeu como tudo começa pela sua vibração, me diz aqui, o que está te impedindo de focar em você neste momento? Será que ainda está esperando que algo mude lá fora para só então se sentir bem aqui dentro? Ou será que finalmente percebeu que o seu alinhamento com o ser interior, com a sua potência infinita, é o único caminho real para viver como um co-criador consciente? Ouça esse conteúdo mais vezes sempre que sentir dúvida. Pratique as sugestões e, acima de tudo, comece a observar como você se sente. Porque não é sobre o que você quer, é sobre como você vibra. E você tem o poder de ajustar isso a qualquer momento. Então me conta aqui nos comentários qual foi o insight mais forte que você teve hoje nesse vídeo. E o que você vai fazer de diferente a partir de agora para vibrar na frequência do seu desejo. Lembra, através da prática da repetição, nós chegamos à perfeição. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar aprendendo mais sobre manifestação, espiritualidade prática, bem-estar e todos os ensinamentos de Abraham Hicks. E se você sente que está pronta para mergulhar de verdade nesse processo, entre agora no site inspiraçõesparaser.com.br e conheça a minha consultoria ativa de alinhamento e atração em 4 sessões. Essa consultoria tem o poder e a intenção de te ajudar a encontrar o que realmente está atrapalhando o seu desejo de se realizar. Você escolhe o que quer trabalhar durante essas 4 sessões, com foco em um único assunto, porque é com foco e clareza que conseguimos o alinhamento perfeito. E juntos vamos identificar as crenças limitantes que te mantêm travado, trazendo luz e desbloqueando de vez essa área da sua vida. Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Acredite que você veio para ter uma vida e uma vida de abundância. Eu amo vocês e até o nosso próximo vídeo.